Gastei cerca de R$ 100.000 em uma viagem de férias em família para Fortaleza, sonhando com momentos felizes ao lado das pessoas que eu mais amava. Mas no aeroporto, meu filho me disse: Pai, esqueci de comprar sua passagem. Volta para casa. Eles haviam planejado me deixar para trás, como quem joga fora algo que não serve mais. 3 semanas depois, quando voltaram, os olhos deles se arregalaram ao ver um homem de terno ao meu lado. Um homem pronto para destruir o pequeno mundo confortável que eles haviam construído às minhas custas. O aeroporto de Guarulhos estava cheio naquela manhã. O som constante das malas sendo arrastadas, o anúncio das partidas ecoando pelo alto-falante e o cheiro de café caro misturado ao ar-condicionado pesado. Eu estava animado, confesso. Fazia anos que não viajava com a família, e tudo aquilo parecia o início de algo bom. Mas de repente, a voz de Simão, meu filho, cortou o barulho do terminal como uma lâmina. Pai, eu tenho uma notícia ruim. Parei no meio do passo, minha mala de rodinhas batendo contra minha perna. A fila do check-in da Latam se estendia à frente, cheia de famílias com crianças agitadas e malas coloridas. Que tipo de notícia ruim? Perguntei, sentindo um frio subindo pelo estômago. Ele não olhou nos meus olhos, ficou encarando o painel de partidas, as mãos enfiadas nos bolsos da calça. Esqueci de comprar sua passagem. As palavras pairaram no ar, irreais. Ao redor, viajantes passavam apressados com seus bilhetes na mão, comentando sobre praias e férias, como se zombassem da minha situação. Esqueceu? Minha voz saiu mais fraca do que eu gostaria. Simão, a gente planejou essa viagem há 3 meses. Eu sei, pai. Mas foi muita correria, muito trabalho. Eu te dei R$ 100.000, Simão. O número pareceu pesado na minha boca. Para todos nós, para a família inteira. Ele assentiu, mas não havia arrependimento no rosto. E a gente é muito grato, de verdade. Olhou o relógio e depois o portão de embarque. Eu, por outro lado, comecei a caminhar decidido até o balcão. Isso tinha que ter solução. Com licença, disse a atendente de uniforme azul e sorriso treinado. Preciso verificar quais voos vocês têm disponíveis hoje para Fortaleza. Ela digitou algo no computador. Certamente, senhor. Em nome de quem está a reserva? Luiz Moreira, mas parece que houve algum problema. Mais digitação. Uma pausa. O sorriso dela vacilou. Não encontro nenhuma reserva com esse nome, senhor. Tem certeza de que foi feita pela Latam? Meu peito apertou. Tem que estar aí. Minha família está embarcando hoje. Procurei Simão com o olhar, mas ele já estava a alguns metros à frente, perto da área de segurança. Deixe-me tentar uma busca mais ampla, disse a atendente. Quais as datas de viagem? Hoje, agora. Meu filho e a família dele já têm as passagens. Ela digitou mais um pouco, a luz da tela refletindo nos óculos. Aqui está. Simão Moreira, grupo de 4 passageiros, embarque às 15h45. Mas não há nenhum Luiz Moreira nessa reserva. O chão pareceu girar. Isso é impossível. Veja de novo. Já conferi, senhor. Deseja que eu veja opções de espera? Um fio de esperança. Sim, qualquer coisa. Infelizmente, todos os voos para Fortaleza hoje estão lotados. É temporada de férias e tem uma convenção grande na cidade. E amanhã? Primeira classe, eu pago o que for preciso. Simão apareceu ao meu lado, pousando a mão firme no meu braço. Pai, a gente precisa conversar. Afastei o braço. Agora não. Estou resolvendo isso. Não, pai, você não está entendendo. O aperto dele se firmou. Isso não vai dar certo? A atendente nos observava com preocupação. Passageiros paravam para olhar. Minha mala tombou quando ele me puxou. Como assim não vai dar certo? Perguntei, endireitando a mala. Deve ter outro voo, outra companhia. Pai, escuta. A voz de Simão agora era fria, cortante. A viagem acontece hoje. A família já passou pela segurança. Então, é melhor o senhor voltar para casa. Voltar para casa? Repeti sem acreditar. Eu paguei tudo, Simão. Hotel, carro, passeios, tudo. E a gente agradece, pai, de verdade. Mas ficar discutindo aqui não ajuda ninguém. O ar-condicionado zumbia sobre mim, mas eu sentia calor, confusão. 3 meses de planejamento, R$ 100.000.
Jantares em família, conversas sobre passeios, mergulhos, e agora? Ele me tratava como um estorvo. Só volta para casa, disse ele, recuando em direção ao portão. A gente te liga do hotel. Foi então que percebi. Não havia arrependimento no olhar dele. Era alívio. Simão virou as costas e desapareceu entre os passageiros, me deixando ali, com minha mala e o vazio. A atendente se aproximou, solidária. O senhor conseguiu resolver com sua família? Na verdade, preciso que verifique uma coisa, respondi, a voz mais firme. Essa reserva no nome de Simão Moreira. Quando foi feita? Ela hesitou, olhou discretamente para a área de embarque e depois digitou. Foi feita há 6 semanas, senhor. 6 semanas? Repeti. E não houve nenhuma alteração? Nenhuma. A reserva está igual desde o início. 6 semanas atrás. Ou seja, quando ele já sabia que eu não iria. Apoiei as mãos no balcão, sentindo o metal frio. Há algum voo para Fortaleza nos próximos dias? Ela procurou novamente, a expressão cada vez mais triste. Receio que não, senhor. Todas as companhias estão lotadas até terça-feira. Terça-feira, murmurei. Até lá, a viagem já teria acabado. Há uma opção, senhor. Ela hesitou. A Azul tem um voo noturno com 2 conexões, chega quinta-feira à tarde. Mas o preço é alto, sem reserva antecipada. Quanto? Cerca de R$ 9.000. Levei a mão à carteira, mas parei. Lá no fundo, podia imaginar Simão enviando uma mensagem para Fernanda, dizendo que tudo estava resolvido. O problema no caso era eu. Senhor? A voz da atendente pareceu distante. Ele sabia, murmurei. Desde o começo ele sabia. Ela fez um gesto compassivo. Sinto muito, balancei a cabeça. Não é culpa sua. O alto-falante anunciou. Voo 447 para Fortaleza encerrado para embarque. Olhei para o portão. As últimas famílias corriam felizes, embarcando rumo ao paraíso. Meu celular vibrou. Uma mensagem de Simão. Desculpa, pai. A gente te liga do hotel. Se cuida. Se cuida. Como se eu fosse um peso do qual ele finalmente se livrara. Sobre o voo da Azul, disse a atendente. Quer que eu segure a reserva? Olhei para o celular mais uma vez. Nenhuma explicação, nenhum arrependimento. Não, obrigado. Tem certeza? Absoluta. Enquanto saía do terminal, percebi. Aquilo não era sobre uma passagem esquecida. Era sobre respeito. Sobre o valor que eu tinha, ou o que eles achavam que eu não tinha mais. Peguei a fila de táxis e, ao entrar no carro, o motorista perguntou. Para onde, chefe? Bairro da Pompeia, São Paulo. Enquanto ele dirigia, fiquei olhando a cidade passando pela janela. Cada prédio parecia conter uma família diferente. Famílias que se reuniam para jantar, que se amavam sem calcular lucro ou conveniência. Dia difícil, hein? Comentou o motorista. Tá ficando mais difícil a cada minuto, respondi. Ele riu com amargura. Família é quem mais sabe onde enfiar a faca, né? É? Concordei. E às vezes enfiam fundo. O silêncio tomou conta do carro por alguns minutos, quebrado apenas pelo som do trânsito pesado da marginal. Enquanto o carro subia a avenida em direção às colinas, percebi algo dentro de mim mudando. A dor ainda estava lá, mas agora havia algo mais. Determinação. Eles queriam me tratar como um velho inútil, descartar-me quando fosse conveniente. Pois bem, iam descobrir que este velho ainda sabia lutar. O táxi subiu pelas ruas curvas da Pompeia e o céu de São Paulo começava a mudar de cor. O fim da tarde tingindo os prédios de dourado, enquanto as sombras dos edifícios se alongavam pelas calçadas. O motorista, um sujeito de meia-idade com sotaque nordestino, olhava de vez em quando pelo retrovisor, talvez curioso com o silêncio que vinha do banco de trás. "O senhor tá bem?" perguntou quando paramos num semáforo na altura da rua Clélia. "Tô", respondi mesmo sem acreditar. "Só cansado." Cansado. Era a palavra mais fácil, porque traído ainda era difícil de engolir. Quando o táxi virou na rua da minha casa, o céu já estava cor de cobre. As luzes das janelas começavam a se acender, e o cheiro do jantar das famílias se espalhava no ar. Era a mesma cena que eu sempre achara bonita. Até perceber que na minha própria casa ninguém me esperava. "Dá 57, patrão."
Entreguei 60. Pode ficar com o troco. Ele me olhou com simpatia. Seja lá o que o senhor estiver planejando. Espero que valha a pena. Sorri de canto. Vai valer. Fiquei parado diante do portão por um momento, observando o jardim bem cuidado. O mesmo portão que, naquela manhã, eu havia trancado cheio de expectativa, imaginando uma semana de descanso, risadas e memórias em família. Agora, aquele portão era o limite entre quem eu tinha sido e quem eu seria dali em diante. Abriu devagar. O barulho da chave ecoou diferente. O chão da sala rangia levemente sob meus sapatos. Um som pequeno, mas que naquela noite parecia dizer: bem-vindo de volta à realidade. Deixei a mala no canto, tirei o casaco e caminhei até o escritório. O relógio de parede marcava 19h18. O mesmo relógio que Marta, minha falecida esposa, escolhera 30 anos atrás num antiquário em Campos do Jordão. O som compassado dos segundos parecia acompanhar meus pensamentos. No canto, a mesa de carvalho ainda exalava o cheiro da cera que eu passara 2 dias antes. As pastas estavam alinhadas como soldados. Documentos pessoais, contas, família. E ali, na gaveta inferior, o arquivo com o rótulo escrito à mão: Viagem Fortaleza 2025. Puxei a pasta e espalhei o conteúdo sobre a mesa. Notas impressas, recibos, comprovantes de transferência, e-mails trocados com Simão. Cada papel era um testemunho da minha ingenuidade. Ali estava: comprovante de transferência, 100. 00 BRL, feita 6 semanas atrás. Simão dissera: pai, deixa que eu resolvo tudo. Fica mais fácil se for em uma só conta. E eu, idiota, acreditei. Folheei mais alguns papéis. Um deles me chamou a atenção. Confirmação do Hotel Atlântico Azul, Fortaleza. Li os nomes: Simão Moreira, Fernanda Moreira, Paulo, Isabela e Marta Moreira. Minha mão tremeu. Marta. Minha esposa morta há 3 anos. Eles tinham usado o nome dela, no lugar do meu, como se eu nem existisse. Senti o estômago se contrair. As letras do papel se embaralharam por um segundo. Respirei fundo e sentei. O sangue pulsava nas têmporas. Peguei o telefone fixo, o mesmo que Marta insistira em manter. Porque certas ligações precisam ter peso, dizia ela. Disquei o número do hotel. Boa noite, Hotel Atlântico Azul, reserva e atendimento. Aqui é Cora, como posso ajudar? Boa noite, Cora. Quero cancelar uma reserva no nome de Simão Moreira. Ela digitou. Um momento, senhor. Sim, encontrei aqui. 7 hóspedes, check-in amanhã, suíte Atlântico, vista para o mar, 10 noites. Isso, cancele tudo. Tem certeza, senhor? São 10 noites, tarifa integral já paga. Tenho absoluta certeza. O cancelamento, por ser tão próximo à data de chegada, tem multa de 15.000 asas. Sorri. 15.000 reais é o preço da paz, pode cancelar. O senhor quer que eu envie a confirmação por e-mail? Sim, e me diga, o que vocês dirão quando o hóspede chegar amanhã? Que a reserva foi cancelada pelo titular às 18h47, horário de Brasília. Perfeito. Obrigado, Cora. Foi de grande ajuda. Desliguei. O som do telefone pousando na base ecoou pela casa vazia como um ponto final. Sentei na poltrona do escritório e fiquei olhando para as fotos da estante. Natal do ano passado. Todos rindo, taças levantadas, presentes embalados com fitas vermelhas. Eu, no meio deles, sorrindo como um idiota. Peguei o porta-retratos, observei-o por longos segundos e o coloquei virado para baixo. Generosidade é uma faca de 2 gumes, pensei. Quando fui me deitar, o corpo parecia leve, como se uma pedra tivesse sido retirada do peito. Pela primeira vez em meses, dormi sem sonhos, sem ansiedade, sem medo. O sol de São Paulo nasceu preguiçoso. A claridade entrou pelas frestas das cortinas e me acordou antes do despertador. Na cozinha, o cheiro do café coado encheu o ar. Era o mesmo aroma que me acompanhara por 43 anos de casamento. Marta dizia que café era oração líquida. O celular estava sobre a mesa, carregando. Quando peguei, havia 60 chamadas perdidas, todas do mesmo número do DDD 85, Ceará. Toquei na tela.
Mensagens. Uma sequência frenética, começando às 22h47 e indo até 5 horas da manhã. Pai, por favor, me liga. Pai, o hotel diz que a reserva foi cancelada. Isso é brincadeira? As crianças estão chorando. Não temos onde dormir. Me responde agora. Li tudo calmamente enquanto tomava o café. Cada mensagem era uma nota dissonante de desespero tocando na orquestra do merecimento. O celular vibrou novamente. Nova ligação. Deixei tocar, caiu na caixa postal. Pai, isso é desumano. A gente dormiu no saguão do hotel. As crianças não entendem o que está acontecendo. Por favor, conserta isso. Conserta isso. Engraçado como eles ainda esperavam que eu arrumasse as coisas. Sentei-me na poltrona da sala, com a xícara na mão, observando o sol iluminando o jardim que Marta amava. Respirei fundo e disquei o número de Simão. Atendeu antes do primeiro toque. Pai, graças a Deus. O que deu em você? O hotel diz que você cancelou tudo. Cancelei. Cance. O quê? Você tá louco? A gente tá sem quarto, sem reserva. E quando você me deixou no aeroporto, Simão? Onde exatamente você achou que eu ia dormir? Silêncio. Dava para ouvir Fernanda no fundo, reclamando, e o choro de uma criança. Pai, isso é diferente. As crianças não têm culpa. Diferente? Você me deixou para trás depois de me tomar 100 mil reais. A diferença é que agora você sente o gosto do próprio veneno. Pai, a gente colocou tudo no cartão de crédito. Contávamos com o seu dinheiro para quitar depois. Ah, então o plano era esse? Usar meu dinheiro e ainda me excluir da viagem? Você está sendo dramático. Dramático é ver um filho tratar o pai como um fardo. Isso é ridículo. Quando eu voltar para São Paulo, o senhor vai se arrepender disso. Peguei um caderno e comecei a anotar. Você vai se arrepender disso, velho. Simão, você tá me ameaçando? Tô dizendo que toda ação tem consequência, velho. Velho, anotei essa palavra também. Concordo, filho. Toda ação tem consequência. E desliguei. Fiquei olhando para o silêncio que ficou. O tic-tac do relógio era o único som da casa. Na janela, um beija-flor pairava perto das flores que Marta cultivara anos atrás. Pequeno. Determinado. Livre. Sorri. É isso mesmo, meu amigo. Livre. Fui até o armário, peguei a velha pasta de documentos financeiros. Dentro estavam as provas de 20 anos de generosidade. Depósitos mensais para ajudar Simão a pagar o apartamento. Transferências para a escola dos netos. Faturas de hospital. Viagens de Natal. Tudo pago por mim. No total, 180 mil reais só nos últimos 4 anos. Fechei a pasta e a coloquei sobre a mesa. Peguei o cartão de visita de Bruno Arantes, meu advogado, o mesmo que cuidara do inventário de Marta. Liguei. Bruno Arantes, escritório Arantes em Lopes, boa tarde. Bruno, é o Luiz Moreira. Preciso conversar sobre herança e proteção patrimonial. Do outro lado, silêncio breve e profissional. Claro, Luiz. Amanhã às 14 horas. Perfeito. Desliguei. Olhei mais uma vez para o jardim. A decisão estava tomada. Eles me deixaram sozinho no aeroporto, mas eu não seria mais o homem deixado para trás. A noite anterior à reunião com Bruno passou devagar. Choveu leve em São Paulo, aquela garoa fina que deixa o ar frio e as ruas cheirando a terra e gasolina. Eu fiquei na varanda, ouvindo o som da água batendo nas folhas do ipê do jardim, pensando em tudo o que tinha acontecido nas últimas 48 horas. Não era só a traição. Era o símbolo dela. Quando Marta morreu, jurei para mim mesmo que faria de tudo para manter a família unida. Que investiria tempo, dinheiro, carinho, o que fosse preciso para que Simão, Fernanda e as crianças tivessem estabilidade. Mas no fundo, percebi agora, eu estava tentando preencher com eles o buraco da ausência dela. Marta sempre dizia: Luiz, amor sem limite vira favor, e favor demais vira hábito. Ela estava certa. Eu transformei minha generosidade em rotina, e eles transformaram meu amor em conta corrente. Na manhã seguinte, acordei cedo. Preparei café, passei uma camisa social e peguei o metrô até a região da Avenida Paulista, onde ficava o escritório de Bruno Arantes. O prédio era todo de vidro e aço, daqueles que refletem o céu e parecem querer tocar as nuvens. Subi até o 14º andar.
Bruno me recebeu com aquele jeito calmo de quem já tinha visto de tudo no mundo jurídico. Luiz, que bom te ver. Fiquei sabendo que você teve alguns problemas familiares. Problemas é pouco, Bruno. Eu fui deixado no aeroporto como um cachorro velho. Ele fez um gesto para que eu me sentasse. O escritório exalava cheiro de couro novo e café fresco. Atrás dele, uma estante de livros jurídicos em fileiras perfeitas. Me conte tudo com calma, disse ele abrindo um bloco de notas. E eu contei. Cada detalhe. Desde a promessa da viagem até o momento em que recebi a mensagem "Se cuida" de Simão. Contei sobre o cancelamento do hotel, sobre as 56 ligações desesperadas e sobre a ameaça. Aquela frase gravada na minha memória. Toda ação tem consequência, velho. Quando terminei, Bruno estava recostado na cadeira, as mãos cruzadas sob o queixo. Luiz, o que seu filho fez é mais sério do que você imagina. Isso se enquadra em abuso financeiro familiar. Abuso financeiro? Sim. É quando um parente se aproveita da confiança e da dependência emocional de alguém, geralmente mais velho, para tirar vantagem econômica. Sorri sem humor. Então, oficialmente, sou um caso de abuso? Oficialmente sim, respondeu ele anotando algo. E juridicamente, você pode se proteger. Ele puxou uma pasta de modelos e abriu diante de mim. Você quer que eu entenda direito? Está decidido a alterar seu testamento? Não quero só alterar, quero reescrever do zero. E o motivo? Justiça. Bruno ergueu as sobrancelhas, mas não questionou. Certo. Vamos começar do começo, então. As próximas 2 horas foram intensas. Ele fez perguntas detalhadas sobre meus bens, contas, investimentos, propriedades. Expliquei sobre o apartamento em Perdizes, a chácara em Atibaia, os fundos de investimento e as ações acumuladas da época em que eu trabalhava como engenheiro consultor para empresas de tecnologia. Enquanto eu falava, ele ia montando um mapa da minha vida financeira com a precisão de um cirurgião. Luiz, sua situação é sólida, disse ele por fim. Você construiu um patrimônio de respeito. Mas o que quer fazer com tudo isso? Olhei pela janela. Lá embaixo, a Avenida Paulista fervilhava. Carros, gente apressada, vida pulsando em todas as direções. Quero transformar em algo útil. Algo que não acabe em férias de luxo nem em promessas vazias. Ele assentiu. Posso criar um novo testamento com doações programadas. Quer escolher as instituições? Quero. Peguei um papel da mesa e comecei a escrever. O Instituto Crianças do Futuro, que oferece bolsas de estudo para alunos de escolas públicas. O Fundo de Engenharia da USP, para estudantes de baixa renda. E o Lar São Vicente de Paula, que cuida de idosos abandonados. Bruno olhou a lista e sorriu. Marta ficaria orgulhosa. Senti um aperto no peito, mas balancei a cabeça afirmando. Ela acreditava em justiça, e é isso que estou fazendo. Ele começou a digitar o rascunho no computador. Preciso incluir a cláusula de exclusão de herdeiro. É importante que esteja clara a razão da desherança. Coloque tudo, palavra por palavra. E ele escreveu. O testador, Luiz Moreira, em plena capacidade mental, decide excluir de sua herança seu filho, Simão Moreira, por abuso de confiança, apropriação indevida de valores e comportamento ameaçador. Ver aquelas palavras no papel foi libertador. Era como se, pela primeira vez em anos, eu respirasse ar puro. Bruno ainda explicou os trâmites: assinatura com testemunhas, gravação em vídeo, registro em cartório e guarda do original em cofre jurídico. Leva uma semana para formalizar tudo. Quer que eu te ligue quando estiver pronto? Quero. E Bruno? Sim? Quando chegar o dia, quero que você esteja comigo no aeroporto. Ele piscou. Intrigado. No aeroporto? É lá que tudo começou. É lá que vai terminar. Durante a semana, voltei à rotina simples. Caminhadas pela manhã, leitura à tarde, jantares tranquilos em casa. Mas algo em mim estava diferente. Não era mais o velho generoso, era um homem desperto. A cada vez que o telefone tocava e eu via o nome de Simão, eu apenas deixava tocar. Às vezes, ele deixava mensagens de voz longas, misto de raiva e desespero. Uma delas dizia:
Pai, você não pode fazer isso? A gente é família. Eu estava nervoso, foi um erro. Mas não destrói a gente por causa disso. Destruir? Eles haviam feito isso por conta própria. Tudo o que eu fazia agora era reconstruir o que restava de mim. Na sexta-feira à tarde, o celular vibrou. Era Bruno. Luiz, os documentos estão prontos. Segunda-feira, às 10, podemos assinar. Perfeito. Quando desliguei, fui até o armário e tirei um terno que não usava desde o enterro de Marta. Passei a mão pelo tecido e senti a mesma determinação de anos atrás, quando eu ainda era o homem que tomava decisões importantes, não o pai esquecido no aeroporto. A segunda-feira amanheceu limpa e fria. O trânsito na Consolação estava caótico, mas cheguei no horário. O escritório de Bruno estava preparado. Duas testemunhas, uma tabeliã, câmera de vídeo posicionada sobre o tripé. Bruno ajeitou a gravata e me cumprimentou com firmeza. Pronto para oficializar? Mais do que nunca. Sentei-me. A secretária ligou a câmera. Bruno começou o procedimento com voz solene. Para registro, nome completo e data. Luiz Moreira, 25 de maio de 2025. Declara que está assinando o testamento por livre e espontânea vontade? Declaro. Minha mão não tremeu. Cada traço da minha assinatura foi uma linha de libertação. As testemunhas assinaram em seguida, a notária carimbou e Bruno selou o envelope com um lacre dourado. O original vai para o cofre do escritório. Estas cópias são suas. Guarde uma em casa e outra no banco. Peguei o envelope, o papel tinha peso. Peso de dignidade. Bruno me olhou com seriedade. Sabe que isso vai gerar um terremoto quando eles descobrirem, certo? Sorri. Terremotos são bons. Limpam o terreno para reconstruir. Ele riu de leve. E quando pretende contar? Na volta deles. Quero olhar nos olhos dele. Bruno assentiu. Então estarei ao seu lado. 3 semanas se passaram. Simão e a família estavam voltando de Fortaleza. O plano era simples: esperá-los no aeroporto de Guarulhos, com Bruno ao meu lado e o envelope pronto. Naquele dia, acordei antes do sol. Fiz café, vesti o mesmo terno, engraxado, limpo. No espelho, vi um homem envelhecido. Sim, mas firme. Um homem que lembrava quem era. Chegamos ao terminal às 14h30. Bruno verificou o celular. O voo 441 de Fortaleza pousou. Estão passando pela alfândega agora? O coração batia compassado, mas tranquilo. A justiça não precisava de pressa. E então, entre a multidão de viajantes bronzeados e cansados, eu os vi. Primeiro Fernanda, arrastando 2 malas e falando alto no celular. Atrás dela, as crianças, Isabela com um colar de conchinhas e Paulo segurando um balde de areia como lembrança. Depois, Simão. O mesmo sorriso convencido, a mesma confiança arrogante de quem acredita que o mundo gira ao seu redor. Quando Isabela me viu, gritou: Vovô! Correu em minha direção, abracei-a com força. Aquele abraço era real, puro, o único amor verdadeiro que ainda restava naquela família. Simão parou, atônito, e me encarou. Pai, o que o senhor está fazendo aqui? Bruno deu um passo à frente. Senhor Simão Moreira? Disse com voz firme. Sou o advogado de seu pai. Este é um documento oficial. Entregou o envelope selado. Simão pegou com mãos trêmulas. O que é isso? Seu futuro, respondi. Simão ficou parado por alguns segundos, encarando o envelope nas próprias mãos como se fosse uma bomba prestes a explodir. Ao redor, o terminal fervilhava com o som de malas, vozes, risadas de famílias chegando de viagem. Ironicamente, o mesmo tipo de alegria que eu havia sonhado ter semanas atrás. Agora, a alegria era deles. E a justiça minha. Pai, o que é isso? Perguntou, o tom oscilando entre incredulidade e medo. Abre e lê, respondi, cruzando os braços. Bruno ficou ao meu lado, sereno como uma montanha. Simão rasgou o lacre com dedos nervosos e começou a ler. Os olhos se moviam rápido pelas linhas até que pararam. O rosto empalideceu e a expressão de segurança evaporou. Isso é um testamento? Balbuciou. É, Simão. Minha voz saiu firme. O meu.
Fernanda, que até então mexia nas malas, se aproximou, tentando ler por cima do ombro dele. Quando viu as palavras exclusão de herdeiro, levou a mão à boca. Isso é uma piada, né? Disse ela, olhando para Bruno. Não pode ser sério. É perfeitamente sério, senhora, respondeu ele profissional, o tom neutro, sem espaço para dúvida. O documento foi assinado, registrado e gravado em vídeo, conforme exige a lei brasileira. Simão virou-se para mim, os olhos vermelhos. Pai, o senhor enlouqueceu? Vai deixar tudo para estranhos? Para instituições? Para pessoas que valorizam o que é dado a elas, não para quem despreza. Ele deu um passo à frente, a voz subindo. Eu sou seu filho. Foi, corrigi, um filho que usou o nome da própria mãe morta numa reserva de hotel. Que me deixou no aeroporto e ainda me ameaçou por telefone. Fernanda tentou interferir. Luiz, pensa nas crianças, elas são suas netas. Olhei para Isabela e Paulo. Estavam confusos, assustados. Aproximei-me deles, ajoelhei e falei baixo, com calma. Eu amo vocês. Isso nunca vai mudar. Mas às vezes, os adultos fazem escolhas erradas. E a gente precisa ensinar o que é certo, mesmo que doa. Isabela, com olhos marejados, assentiu devagar, sem entender completamente, mas sentindo que o momento era grave. Simão respirava ofegante, segurando o papel amassado. Você não pode fazer isso. Tem leis, tem juízes. Eu vou contestar. Bruno respondeu com frieza de aço. O senhor pode tentar, mas já há gravação em vídeo comprovando plena lucidez e ausência de coação. A cláusula de exclusão é juridicamente inatacável. Simão se virou para mim furioso. Isso é vingança. Não. É consequência. Ele ficou imóvel, olhando para mim, como se esperasse que eu recuasse, como se o velho pai benevolente ainda estivesse ali. Mas aquele homem ficou para trás, no portão de embarque, junto com as malas e as promessas quebradas. Fernanda puxou o braço dele. Vamos embora, Simão. Mas ele não se moveu. Só murmurou. O senhor acabou com a nossa família. Não, filho, você acabou. Eu só registrei o fim. Por um momento, ninguém falou nada. O som do aeroporto continuava. Anúncios, vozes, o ranger das rodas das malas. E no meio de tudo, aquele silêncio pesado entre nós. Bruno deu um leve toque no meu braço, indicando que era hora de ir. Assenti. Abracei as crianças mais uma vez e caminhei em direção à saída. Atrás de mim, ouvi Fernanda tentando consolar Simão. Ouvi o som do papel caindo no chão e ouvi meu próprio coração, firme, tranquilo. O estacionamento do aeroporto estava cheio, mas o ar ali fora parecia mais leve. O sol da tarde atravessava as nuvens e dourava os carros, o asfalto, até os rostos cansados das pessoas. Bruno me acompanhou até o carro dele. Luiz, foi admirável o que você fez lá dentro. Admirável? Ri de leve. Não sei se é isso, mas foi necessário. Ele vai tentar te procurar, talvez até processar. Que tente. Tudo que ele vai conseguir é gastar dinheiro que já não tem. Bruno sorriu. Sabe, nem todos teriam coragem de fazer o que você fez. Olhei para o horizonte, onde o sol se punha sobre os prédios da Zona Leste. Às vezes, coragem é só o nome bonito que a gente dá para a dignidade. Nos despedimos. Ele foi embora e eu fiquei alguns minutos ali, observando os aviões subindo e descendo no céu. Pequenos pontos de luz indo e vindo, carregando histórias de recomeço. Aquela noite, voltei para casa de metrô. Queria sentir o ritmo da cidade, ver gente comum, ouvir conversas aleatórias, lembrar que o mundo seguia girando, com ou sem o sobrenome Moreira. Quando cheguei a Pompeia, o bairro estava calmo. As luzes dos postes refletiam nas poças d'água deixadas pela chuva da tarde. Abri o portão, e o cheiro das flores do jardim me recebeu como um velho amigo. Entrei em casa e acendi as luzes da sala. O relógio de parede marcava 20 e 4. O mesmo tic-tac, mas agora soava diferente, como se marcasse um novo tempo. Preparei o jantar, ovos mexidos, arroz, um copo de vinho tinto. Comi devagar, olhando pela janela. As fotos ainda estavam lá. Simão com a beca da faculdade, o casamento dele, as crianças pequenas. Por um instante pensei em guardá-las. Mas não,
Não precisava apagar o passado. Só precisava deixar claro que ele não me controlava mais. Sentei-me na poltrona, com o vinho na mão. A casa estava silenciosa, mas era um silêncio bom. Um silêncio limpo. Peguei o celular. Tinha dezenas de mensagens novas, nenhuma delas de arrependimento, apenas raiva, culpa, manipulação. Apaguei todas, bloqueei o número. Em seguida, abri o bloco de notas e escrevi uma lista. No topo, ligações que valem a pena fazer. Abaixo, os nomes das instituições para as quais meu dinheiro agora traria vida nova. Instituto Crianças do Futuro. Fundo de Engenharia da USP, Lar São Vicente de Paula. E no final da lista escrevi: eu mesmo. Projeto Recomeço. Sorri. Pela primeira vez em muito tempo, eu era o destinatário de algo que vinha de mim. Os dias seguintes passaram em paz. Nenhum telefonema, nenhuma discussão, nenhuma cobrança. Apenas a rotina tranquila de quem finalmente se libertou das amarras invisíveis da culpa. De manhã, eu cuidava do jardim. À tarde, lia livros de filosofia e engenharia, meus dois amores intelectuais. À noite, tomava chá no terraço, olhando as luzes da cidade. Às vezes, o vento soprava e fazia o sino de bronze da varanda tilintar. Marta adorava aquele som. Fechei os olhos e imaginei sua voz dizendo: viu, Luiz? Até o vento sabe quando é hora de mudar. E era verdade. Eu havia mudado. Não era mais o homem traído, o pai esquecido, o velho que esperava ligações. Era o homem que aprendera, enfim, a se escolher. Algumas semanas depois, Bruno me ligou. Luiz, os fundos foram oficialmente ativados. As instituições mandaram cartas de agradecimento. Que bom, respondi. Fico feliz em saber que o dinheiro está servindo para algo maior do que viagens de luxo. E tem mais. O Instituto Crianças do Futuro quer batizar uma das bolsas com o nome da sua esposa. Bolsa Marta Moreira. Demorei alguns segundos para responder. Isso. Isso é bonito demais. Ela teria gostado? Acho que sim. Desliguei e fiquei olhando para o céu pela janela da sala. As nuvens cor-de-rosa se espalhavam como pinceladas e o ar tinha cheiro de chuva distante. Peguei a caneca de chá e murmurei: Marta, acho que finalmente fiz o que precisava ser feito. Naquela noite, sentei-me na varanda, com o diário no colo. Escrevi a última entrada que encerraria o ciclo. 25 de junho de 2025. Hoje, o silêncio da casa não dói mais. Ele conforta. As vozes que antes me atormentavam agora estão distantes, abafadas pelo som do vento e do sino da varanda. Não guardo raiva, só aprendizado. Descobri que o amor, quando cego, é servidão. E que a justiça, quando calma, é a mais doce forma de liberdade. Marta, você tinha razão. A paz vem quando a gente entende que perdão não é permitir que pisem em nós, é deixar de carregar o peso do que nos fizeram. Amanhã, vou ao centro. Quero comprar mudas novas para o jardim. Flores simples como você gostava, e depois talvez viaje sozinho. Não para fugir, mas para ver o mar, aquele que nunca cheguei a ver em Fortaleza. Dessa vez, a passagem está no meu nome, Luiz Moreira. Fechei o diário, deixei-o sobre a mesa e fiquei olhando para o horizonte. As luzes da cidade piscavam, distantes e tranquilas. No coração, apenas gratidão. Afinal, algumas viagens não começam no embarque. Começam no momento em que a gente decide voltar para si mesmo. E essa, enfim, era a minha.